bem-vindas a mais uma aula do nosso workshop. Hoje eu vou ensinar para vocês a fazer a forração no vasinho com amêndoas. Esses vasinhos podem ser utilizados em várias ocasiões, como casamento, batizado, maternidade, aniversário, para colocar dentro de uma caixa para presentear. Então, vamos começar? Esse vasinho é feito com um vasinho de cerâmica. Então você encontra ele em vários tamanhos. Você pode fazer de acordo com sua cliente preferir. Para lembrancinhas, eu prefiro trabalhar com este pequenininho, tá? A altura dele aqui, deste, é quase 5 centímetros. E a boca dele, a largura tem 4,5. Então é um vasinho de cerâmica que eu pinto ele de branco. O motivo de pintar é só porque, dependendo do tecido que você for fazer a forração, se o tecido for muito clarinho, ele diretamente aqui na cerâmica, ele vai dar uma sombra. Então, quando você pinta, realça mais o tecido. Eu gosto de sempre guardar os retalhos de outros trabalhos, porque como o vasinho ele é bem pequeno, com um pedaço de retalho deste tamanho, você consegue forrar. Por exemplo, este tecido aqui, ele tá medindo 17 por 13. Tá? Então ele dá perfeitamente pra gente fazer a forração. A tinta que você vai usar é qualquer tinta branca sem cheiro, tá? Qualquer tinta branca sem cheiro. Nós vamos trabalhar aqui com a cola Cascorês à base de água. Então, vou colocar um pouquinho num pratinho. Um pincel. Tá? Não precisa ficar presa à marca, não. Qualquer pincel serve. E você vai cortar esses retângulos. Igual aqui ele tem 13 por 17. O que eu vou fazer? Eu vou passar a cola na parte de fora toda do vasinho. Vou colocar ele aqui no centro. E vou colando, assim, tá? Como se fosse um cone que você vai enrolar. Então, vou fazer aqui para vocês verem. Não precisa colocar um excesso de cola para não manchar o tecido. A cola sempre muito esticada, para o seu tecido não manchar. Passei cola no lado externo todo do vasinho, aqui. Vou colocar ele no meio aqui do tecido e vou dobrar esse tecido dessa forma. Aqui eu vou cortar onde vai ser a emenda. Eu vou cortar dessa forma, ó. Eu vou cortar dessa forma para que ele fique retinho. E com o restante do tecido, eu vou encontrar até onde eu cortei. Então, você passa bem a mão, assim, alisando. E aqui nós vamos cortar exatamente aqui, ó. No encontro, eu vou cortar. A tesoura, gente, qualquer tesoura para tecido, tá? Então, ele ficou aqui, ó, bem em cima da marca.
Vou pegar o pincel e vou passar uma colinha aqui embaixo. O pincel tá quase seco, para não manchar o tecido. E vou fixar. Então agora tá sobrando isso, eu vou diminuir esse excesso de tecido. Ou seja, o retalho poderia ser até menor, tá? Por isso que é importante guardar os retalhos dos outros trabalhos que fazemos. E aqui embaixo ele também está assim, eu vou diminuir um pouquinho. O próximo passo, eu vou passar a cola por dentro do vasinho. E vou embutir este tecido. Não precisa ficar preocupada, picotar porque a parte é arredondada. Não precisa, porque isso não vai aparecer, tá? Então, dentro, ele fica assim. Se você quiser, você pode até passar um pouquinho de cola. Por dentro. E na parte de baixo, nós vamos passar uma cola aqui para colar esse fundo. Ele vai ficar assim, ó. Aqui a gente vê um pedacinho do vaso, tá? É importante você cortar esse tecido para que o vasinho fique em pé. Se você deixar uma sobra muito grande de tecido, esse vasinho não vai ficar em pé, ele vai ficar caindo. Então, nós temos aqui, né, o corte da emenda. E aqui embaixo temos aparecendo aqui um pedacinho do vasinho. Agora o próximo passo, nós vamos colar a fita. Eu vou usar aqui uma fita de gorgurão na cor nude, né? Então eu tô usando essa fita aqui. Mas você pode usar também uma fita de cetim, uma fita de veludo, uma fita de organza. Aí pode deixar a imaginação voar, né? Então eu peguei, como eu tô trabalhando com esse linho floral, eu peguei essa fita aqui, mais ou menos no mesmo tom das flores para combinar. Vamos usar a cola quente da seguinte forma. Essa fita tem 60 centímetros, tá? E ela vai ser colocada aqui, ó. O meio dela vai ser colocada aqui, na parte de baixo do vasinho. Então, eu vou aproveitar a emenda e vou passar com a cola quente um fiozinho de cola em cima da emenda, passo embaixo e subo para o outro lado. É bem pouquinho, tá, gente? E vou pegar aqui o meio da fita, vou colocar dessa forma, primeiro aqui embaixo, e depois eu vou descer para as laterais em cima da cola. Passar mais um pouquinho de cola aqui no meu lado de cá. E pronto. Então a fita, ó, o vasinho já tá bem coladinho. O próximo passo agora, nós vamos usar aqui o tule
tá? Se você não quiser usar um tule, você pode usar o filó, pode usar também uma organza, o que você quiser. E nós vamos colocar as amêndoas confeitadas. Uma outra opção também, igual este vasinho aqui, tá com aquela balinha, bala de goma, jujuba, né? Então pode colocar com uma amêndoa de chocolate. Eu vou usar a amêndoa confeitada e vou usar 7 amêndoas. Geralmente, a tradição das amêndoas usam de 5 a 7 amêndoas. Eu vou usar 7 por causa do tamanho da boca aqui do vasinho. Vou usar um pedaço de fita de cetim. Essa aqui é a fita número 0, uma fita bem fininha, para fazer um saquinho com as amêndoas aqui e vou amarrar. Então, o que eu vou fazer aqui é fazer um lacinho. Esse saquinho, gente, é apenas um pedaço de tule na medida aqui de 16 por 16. Então, eu dou um lacinho, vou cortar o excesso de fita. E aqui eu vou cortar também aqui o excesso de tule, só para ficar um saquinho mais bonitinho. Dentro do vasinho, você pode colocar um plástico bolha, ou você pode colocar um tule. Aqui eu vou colocar esse retalho de tecido, assim, só para minha amêndoa não ficar afundando, tá? Que o bonitinho é como se as amêndoas fossem, né, a florzinha do vaso. Então ela tem que estar para fora do vaso. E vamos dar um laço. Se o seu laço não sair bonitinho, não preocupa. Aqui, ó, a gente faz o laço primeiro, assim, e depois você vai ajeitando ele de forma que ele fique mais bonitinho. Vou cortar aqui o excesso da fita. E para finalizar o vasinho, para deixar ele super charmoso, eu vou usar uma camélia feita em linho, tá? Essa camélia é feita manualmente, não é feita aqui na Bowlbox. Eu indico os fornecedores no meu curso. Coloca um pinguinho só de cola quente e vou colocar em cima do laço. Então, gente, finalizamos a aula do vasinho. Para vocês verem, é um vasinho super fácil de fazer, mas que encanta demais, porque ele é super fofo, fica um mimo. Uma dica que eu dou é você colocar a quantidade mínima para venda. Por exemplo, aqui na Bowlbox eu coloco 20 unidades para fazer um volume, tá? Você pode colocar aqui, incrementar com uma tag, né? Pode modificar a fita, modificar a flor também, não precisa ser uma camélia, você pode colocar uma outra florzinha. Para batizado, pode colocar um tercinho. Espero que vocês tenham gostado e estou esperando todas amanhã na live. Obrigada!